Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Café com AC, Minutos de Saber. E hoje nós vamos bater um papo aqui muito legal falando sobre musculação. O nosso convidado é um convidado muito especial, ele esteve falando nos outros blocos conosco, ele que é um especialista e campeão em jiu-jitsu, vai dar continuidade falando também sobre musculação. Então fique ligado, Café com AC, Minutos de Saber começa daqui a pouco, tá? Vamos soltar a nossa vinheta? Olá pessoal, meu nome é Antônio Carlos, eu tenho 1,71 m de altura, cabelos grisalhos, estou usando um óculos de armação azul e camisa azul. Então sejam bem-vindos para este podcast. Olá Carlão, tudo bem? Como é que você está? Oi Antônio, tudo ótimo, muito obrigado pelo convite. Sou o Carlos Eduardo, tenho mais ou menos 1,82 m, 105 kg, cabelos raspados, olhos claros e usando a camiseta branca nesse podcast. Muito obrigado pela sua presença. Então vamos hoje falar sobre o músculo, né, e a inteligência, não é verdade? Tá? Então sabemos que a musculação ela está em alta em todo o país, né, em todo o Brasil. Osasco está bombando aqui de academias, né? E hoje vamos falar sobre a Cronos Fit, tá ok? Queria saber de você por que Cronos? De onde surgiu esse nome e quanto tempo está no mercado? A Cronos já está um bom tempo no mercado, né? Eu venho da nova gestão, que é do Felipe. A Cronos, ela foi criada pela mãe dele, né? Há um bom tempo atrás, antes da pandemia. O Felipe, né? Hoje, para mim, um menino, né? Pela minha idade, ele é um menino de 29 anos, de formação engenheiro, novíssimo, visionário no mercado de empreendedorismo. Uma pessoa que, apesar de eu ter minha idade, eu tenho ele como referência em muitos aspectos, né? E vice-versa. Então, aí o Felipe assumiu mais ou menos um ano antes da pandemia, ou um pouquinho antes de começar a pandemia, e continuou com o mesmo nome, que era Cronos Fit. Então, a origem já vem de um bom tempo, de outros nomes, mas a mãe dele veio adaptando, aí o Felipe assumiu, se tornou proprietário da Cronos Fit mais ou menos um ano antes da pandemia. Puxou lá do grego esse nome, né? Cronos, exatamente. Né? Você vê que coisa diferente, né? Bem legal. E quais foram os maiores desafios enfrentados aí? Pelo menos você que está... Você está há quanto tempo lá dentro da Cronos? Você entrou há pouco tempo como sócio. A Cronos comigo foi uma união na época da pandemia, Antônio. Na pandemia... Quando entrou a pandemia, eu tinha minha academia de jiu-jitsu já, né, em outra localização, não era onde é. E o Felipe era o proprietário da Cronos. Chegou no início da pandemia, nós sentimos que ia ser algo intenso e que existiria a necessidade de ter uma união para que quando passasse aquilo, as pessoas sobreviver. E daí veio o convite dele, né, de pôr o jiu-jitsu dentro da musculação, dentro da Cronos Fit. A parceria inicial foi isso. Eu levaria meu jiu-jitsu para dentro da Cronos Fit. Lá teria musculação, porque um público puxava o outro. Então, o povo do jiu-jitsu poderia migrar para musculação e o público da musculação poderia migrar para o jiu-jitsu. Mas você falou aí em dificuldade, a maior dificuldade. É uma história bacana, a gente fala, a academia já existia antes da pandemia, etc., que veio de uma geração. Só que durante a pandemia, que poucos sabem, nós tivemos uma divergência. E toda academia que existia deixou de existir num momento e sobrou para nós somente 6 máquinas. 6 máquinas? 6 máquinas. Nós já estávamos com um local novo alugado, que onde é atualmente a Cronos Fit do Flores, né? E resumindo, migramos para um lugar muito maior, com a expectativa de um suporte que nós tínhamos antes, que era uma quantidade de máquina muito maior, mas acabou ficando somente 6 máquinas para a gente e um tatame. Então, a nossa maior dificuldade foi praticamente começar do zero. Não tinha vínculo com a Cronos, o meu papel era somente com jiu-jitsu, mas eu me tornei um parceiro, porque eu tinha que auxiliar o Felipe e a Cronos crescer, para que eu também crescesse naquela modalidade que eu estava ali dentro prestando serviço. E fala para mim, qual que é o perfil desse público lá da Cronos? Vocês têm 3 unidades hoje, né? Quais seriam os perfis, assim? Vamos contar um pouquinho a respeito de perfil e mais ou menos a faixa etária. Isso é muito interessante. Eu falo muito isso, eu e o Felipe, a gente conversa muito sobre isso. Existe uma diferença discrepante de unidade para unidade e de horário, né? Nós que estamos lá o dia todo, em todas as unidades, você vê a Cronos Fit no Flores, na Cidade das Flores, ele tem uma média de faixa etária de a partir dos 35 anos.
né? Do padroeiro e do Veloso já baixa mais, em torno de uma média de idade de 24 anos, né? Então, um público mais novo do que o público do Flores. Existe também um diferencial de... posso dizer, de status de pessoa, né? Eu tenho um apego muito grande pelo Flores por ser a primeira unidade, né? E o público que a gente tem muito mais tempo de contrato. As demais unidades eu estou sempre lá, mas uma tem 3 anos, a outra tem 2. Então não é tanto tempo quanto nós estamos no Cidade das Flores. Mas são perfis totalmente diferentes. E isso é muito bom, porque assim, faz com que nós aprendemos a lidar com diversos públicos. E as academias têm mais ou menos um padrão, né? De manhã uma faixa etária um pouco maior. No período a partir das 11 até umas 17 horas, 16 horas é uma faixa etária muito menor, já são os jovens ali que ficam ali. E à noite é um perfil um pouco mais velho que o de tarde, tá? Que é aquele perfil da pessoa que acaba de chegar do serviço, tem que treinar rapidinho para ir para casa, né? Então são perfis bem discrepantes, mas que nós sabemos lidar com todos e é muito bom aprender a lidar com eles. É o meu caso. Eu sou o perfil que vem bem cedo lá na academia, né? Treino lá na Cronos. E aí eu chego lá por volta 6 e pouquinho da manhã, 40, 50 minutos, no máximo 1 hora de treino. Já vou para casa, tomo banho e vou trabalhar direto. Então, esse é o meu perfil. E diz para mim, Carlos, existe uma estratégia de atendimento, né, para cada um desse público? Sim. Como que funciona isso? Conta pra gente. É que nem nós estávamos falando agora há pouco, aí, por trás dos bastidores existe muito estudo, muitos processos, Antônio. O Felipe é uma pessoa que é visionário e implanta processos diariamente e cada público é estudado em cima do seu biotipo e necessidade. Cada público, seja ele um pouco mais de idade ou mais novo, tá? Porém, nós existimos um padrão Cronos de atendimento, isso em ambas as unidades, tá? A gente tenta fazer um atendimento humanizado, um atendimento que faça com que você se sinta confortável, se sinta num ambiente sadio. Então, por exemplo, isso não é desmérito de profissional, porque às vezes também não tem como eles estarem atendendo. Você pega uma rede com um volume muito grande de pessoas, às vezes eles não conseguem atender todo mundo da melhor forma possível. Então a Cronos não, a gente faz com que faça bastante contratações para que a gente possa atender todo mundo da melhor forma possível, dentro das necessidades. Então você vai sempre na Cronos, sempre vai ter lá uma mulher, um homem, faixa etária diferenciada, tudo isso para entender a sua necessidade e a sua dor e trazer você um conforto e uma garantia que você vai ser atendido conforme você precisa, né? Agora eu vou falar como aluno lá, tá? Sim, lógico, é bom. Lá. Muitas vezes eu chego lá, tô fazendo algum exercício, né? Apesar de treinar há 2 anos, é pouco tempo ainda. Sim. Eu vou lá hoje 3 vezes na semana, né? Mas eu percebo assim que toda vez que eu tô fazendo um exercício, sempre tem alguém me rodando. Esses cabelinhos brancos aqui, pessoal, chama tanta atenção, uma coisa de doido. Mas aí, Antônio faz assim, Antônio faz assado. Então, eu acho muito legal. Eu acho que esse é o ponto Cronos de ser, né? Vamos dizer, o ponto K, né? Desse atendimento tão legal, né? E aí, eu fui por um motivo, né? Passei por uma consulta médica, e o médico falou, vamos fazer um ultrassom, binômio total. E aí ele viu, Antônio, você está com um pouquinho de gordura visceral. Você faz atividade física? Sim, faço caminhar. Não, você tem que fazer algo mais forte. O quê? Musculação. Então, esse foi o meu primeiro contato com a musculação, meu motivo de... Conta pra mim, assim, você que já conversou com várias pessoas, eu vejo você tem um contato super legal lá com o pessoal... Quais outros motivos as pessoas procuram uma academia, a sua academia Cronos lá? Antônio, até uma história rápida aí, juntando com essa pergunta que você fez. Eu fui uma vez numa palestra, num educador físico muito renomado no mercado, e ele começou a perguntar à pessoa qual que é o bem maior que ela tem na vida dela. E o que mais atingiu o número é o meu filho. Meu bem maior é meu filho, esposa e filho e mãe era, né, que media, mas filho. Ele falou, então, gente, vocês estão medindo errado o seu bem maior. O seu bem maior é você. Porque assim, se você tem seus filhos hoje e você não tem saúde, se vocês não estiverem aqui mais amanhã, quem vai cuidar dos seus filhos? Você não sabe, às vezes, a pessoa que vai estar na sua casa cuidando do seu filho, porque a vida segue. Então, voltando na pergunta que você fez, a maior procura hoje na academia é qualidade de vida, longevidade, uma saúde plena, né?
É aquela pessoa que hoje... Eu tava conversando até com um grande amigo meu, que ele falou... Ele tinha a mesma mentalidade que eu. Falei pra ele que eu mudei. Quer ter uma casa térreo. Por que você quer ter uma casa térreo? Ah, porque daqui a uns anos eu não vou conseguir mais subir escada. Mas você não vai conseguir subir porque você não quer. Por que você não procura, então, estruturar sua qualidade de vida entrando pra musculação, que pra mim é um esporte indispensável para qualquer ser humano. A musculação pra mim é a base fundamental para a longevidade de qualquer um. Tá? É por isso que a Cronos Fit tem um tratamento totalmente diferenciado, a metodologia. Nós temos acompanhamentos com balanças de biopedância, treinos específicos. A gente tem treinos para faixa etária lá dentro, um atendimento bem humanizado. Então, a maioria vai em busca de qualidade de vida ou porque do nada descobriu um problema físico. Eu mesmo trato do personal para pessoas que têm grande necessidade, que passam por grande dificuldade e que o médico falou assim, o que está te ajudando ou te salvando é a musculação. Interessante você estar falando assim, treinos específicos, né? Eu conversando com um dos seus profissionais lá, ele falou assim, Antônio, qual que é a sua necessidade? Né? Sim. E aí eu falei de toda essa problemática. Então vamos seguir um caminho? Aí foi feita uma avaliação. Isso. Então, eu entrei numa sala lá, onde tiraram várias medidas do meu corpo, Sim. peso, altura, enfim. Várias perguntas, fizeram uma ficha de anamnese, né? Falar Sim. um pouquinho sobre a minha pessoa, né? E aí perguntou, onde você quer chegar? E aí, justamente o que você falou, né? Eu falando assim, eu não quero ter aquele físico atlético, bonito, né? Aquele bração, não é nada disso. O que eu quero é ter qualidade de vida e poder um dia, por exemplo, se eu for pegar uma condução, poder entrar nessa condução, poder me trocar, poder sentar e levantar com tranquilidade. Né? Poder subir uma escada, como você comentou agora. Eu quero ter a possibilidade de repente, o elevador quebrou, eu consegui subir a escadaria com tranquilidade, né? Então, é muito legal você tá falando essa questão e realmente eu tenho hoje um treino que é para mim. Sim. Então, assim, a minha esposa está falando comigo, eu vou lá treinar com você. Não, você vai treinar comigo, mas assim, você vai para um lado e eu vou para o outro, porque o que é para você necessariamente não vai ser para mim. Sim. Né? Porque a complexão física é diferente, né? E aí eu gostaria até agora botar um pouquinho mais de flor nesse jardim e contar um fato aqui e sobre essa questão da ciência e da pesquisa, tá? Então, sabemos que a ciência evolui a cada dia. Os estudos mostram que a musculação é uma ferramenta que pode nos auxiliar na tomada de decisão. Focando nesta situação, a doutora Teresa Liu Ambrose, uma neurocientista renomada da Universidade de Bristol, na Colômbia, fez um estudo de 1 ano e ela provou que a musculação melhora as funções executivas do cérebro, né? Isso significa que puxar ferro deixa de ser apenas ter um físico forte, né? Mas melhora a capacidade de filtrar distrações e tomar decisões rápidas. É a ciência provando que o treino é uma ferramenta de gestão de carreira. Você poderia comentar um pouquinho a respeito disso para a gente? Ou tem algum relato de algum aluno seu? Muitos. Eu vivencio isso diariamente. Eu acho que ela está certíssima, tá? A musculação é a base fundamental para vários tratamentos hoje. Por exemplo, você vai no psicólogo, além de ele passar um remédio, se tiver uma necessidade, ou um psiquiatra, ele vai falar assim, vai treinar. Hoje existe estudos comprovados a eficiência, a eficácia do treino de musculação para tratamentos como câncer, diabetes. Então, a musculação ela é eficaz para qualquer tipo. A gente recebe muitas desculpas, né? Eu não treino porque eu tenho um bico de papagaio. Aí você tem que treinar, desde que você tenha uma orientação. Tá? A musculação libera endorfina. Quando as pessoas que treinam antes de ir para o trabalho, é muito bom. Você toma um banho, você fica ligada por dia, você tem uma renda, né? Rende muito mais. E juntando essa liberação de endorfina, esse desenvolvimento muscular que te dá, você ganha mais autoconfiança. Isso no dia a dia te empodera fisicamente. Então você vai entrar numa reunião com maior postura, você vai poder olhar para as pessoas, sentir melhor aquela roupa que a menos parece uma besteira, né? Mas uma camiseta que te cai bem,
te traz uma autoestima muito grande que faz com que você se torne, por si mesmo, aceito pela sociedade. Mesmo que aquilo não faça diferença nos olhos dos outros. Mas te traz. Então, eu concordo plenamente com isso tudo. Eu acho que dá um empoderamento também da pessoa. Dá muito. Né? A sua postura muda, né? Você ganha... É que nem a gente tem muita desculpa. Eu faço também muitas avaliações. As pessoas falam, eu sei que na minha idade eu não vou mais desenvolver. Mentira. Você vai desenvolver. Você não desenvolve tanto quanto uma pessoa de 15 anos. Mas o desenvolvimento ele é contínuo, independente da sua idade. E o resultado é muito, muito importante. A gente estava conversando aqui nos bastidores e eu falando para você, né, que quando eu entrei na academia, eu tinha um certo medo de fazer alguns exercícios, porque essa criatura aqui de 64 anos que vocês veem através aqui no nosso podcast Café com AC Minutos de Saber, é uma criatura que tinha muito problema de coluna. E aí, a partir da musculação, isso foi minimizado, né? Então, a partir de um cuidado, né? Então, eu chegava lá e eu ficava com medo de botar uma carga um pouco maior. E aí, eu falando para você, né? Que através de todo esse cuidado que o pessoal teve lá com a gente, né? A gente pega confiança. E aí você, aos poucos, você vai evoluindo, né? Vai evoluindo como pessoa no seu dia a dia e ganhando mais poder. Você se torna uma pessoa mais poderosa, né? Sim. Como você falou, até a própria camisa, a própria roupa, a postura, né? E aí eu gostaria de fazer uma comparação entre exercício e o mundo corporativo, tá? Sim. Então, utilizemos como exemplo o exercício de agachamento, por exemplo, né? Os prazos que enfrentamos no dia a dia profissional são, assim, muito rápidos, né? O frequentador da academia, ele está, por exemplo, lá na 8ª repetição do exercício. O cérebro muda e diz para ele, para, mas ele vai em frente, ele continua. Sim. Se você domina essa pressão, você também consegue enfrentar melhor as condições do dia a dia, né, do seu negócio. Sim. Você também concorda comigo que essa questão da musculação ela pode interferir muito também positivamente na vida profissional? Fazendo esse comparativo do agachamento. Muito, muito, Antônio. Desculpa. Hoje, a procura do personal trainer é muito relativa à questão de ele te cobrar a fazer algo que você acaba sabotando, tá? Então, se você, na atividade física, se você começa a fazer aquilo que tem que ser feito, porque você, para atingir aquele objetivo, você precisa completar as 10 ou 12 repetições. Você ir até o final, isso te traz o quê? Que você está fazendo o processo correto. E hoje a gente sabota muito. Hoje a gente fala, é para fazer 12? Mas já cansei aqui. Deixa a mente levar. Isso, na vida corporativa, é muito visível, né? Eu falo muito isso para os meus colaboradores. E eu falo isso para todo mundo que assiste nosso podcast aqui. Que às vezes a gente dá muita desculpa para algo que mentalmente nós estamos sendo fraco. Por exemplo, a gente fala assim, eu não consigo aquele cargo porque fulano passou o pé em mim. Eu não consigo comprar aquele carro porque o meu salário é pouco. Ou será que você está fazendo menos do que você deveria fazer? Então, leva-se muito essa resiliência, esse esforço na musculação, que nem você falou. Eu, várias vezes, já me peguei me sabotando. Por isso, eu pego até meus profissionais, várias vezes. Eu pego até meus profissionais de sala e falo assim, pessoal, fiquem no meu pé. Porque isso é do ser humano. O ser humano ele é frágil mentalmente, né? Ele acaba sabotando. Então, eu acho que a musculação feita de forma correta, longeva, ela vai fazer com que também a sua vida corporativa, ou até mesmo se for do agachamento, para a gente finalizar, faz 8 ou 10 repetições, o que isso vai levar? Numa das unidades que eu tenho 7 house de escada, 7 lances de escada. Então, se a pessoa não estiver bem das pernas, não vai consumir. Então, não vou nem contratar aquele que vai chegar lá em cima, né? Entendeu? Então, tem essa importância. É verdade. Às vezes eu fico olhando, às vezes o pessoal subindo, né? Porque eu entro sempre pelo estacionamento. Então, é lá 3 degraus e tá tudo certo. E quem vem pela rua de baixo, a pessoa pega, tem que subir. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui na Cronos, eu fui com meu pai. Meu pai hoje tem 89 anos de idade. E aí meu pai, seu Vicente, falei, pai, vamos comigo visitar uma academia. E aí fomos lá na sua academia conhecer lá. Chegando lá, entrei assim e tal, conversei com a recepção, gostei de conhecer o espaço. A pessoa orientou alguém para nos direcionar e tal. E aí fomos verificando tudo lá. Eu falei, pai, puxa vida, o Duro não foi visitar aqui, o Duro foi subir essas escadas aqui. Já é a primeira meta batida, exatamente, né? Aí eu falei, pai, e agora? O que eu faço? O senhor acha que eu devo treinar aqui nessa academia? Ele falou, se eu morasse aqui em Osasco, eu treinava aqui.
Perfeito. Meu pai hoje está com 89, na época com 87 anos de idade, ele é um aficionado, gosta muito de fazer caminhada. Começou fazendo academia, mas aí depois deu aquela fraquejada e tal. Mas ele ainda faz a caminhadinha dele, né? Mas eu acredito assim que a musculação, propriamente dita, ela fortalece a pessoa na sua vida social, como na sua vida profissional, né? Muito, mentalmente deixa forte. Ela te bota, né, no combate, né? Te mostrando, te empoderando realmente, né? Eu me sinto hoje, eu saio para vários lugares, o meu trabalho não é só uma coisa administrativa, eu tenho que visitar vários outros lugares. Mas eu tô andando, subindo escada, tô vendo meus colegas lá atrás, vamos gente, vamos lá. É isso mesmo. Então isso melhorou pra caramba o meu dia a dia. A qualidade de vida que a musculação te trouxe. Ela faz você acontecer realmente, né? E aí eu pergunto para você, como que o treino combate, né, a procrastinação, né? Ou seja, o ato de você adiar a tarefa para depois. Exatamente. Eu acho que o treino é feito exatamente para isso mesmo, para você atingir um objetivo seu. E você tem que pôr na sua cabeça que é o seguinte, você está lá para um bem maior, que é buscar para si mesmo uma qualidade de vida. E a musculação, como eu já falei várias vezes e vou repetir, ela é o esporte mais importante que tem para te trazer uma longevidade. Ela vai te dar massa muscular para comportar o seu dia a dia. Então, o treino, que eu falo que a Cronos, nós temos um treino específico para várias etapas de treino e faixas etárias também. E a gente cobra, até mesmo por aplicativos, o acompanhamento do profissional, a não procrastinar. Então, porque assim, se você não terminar aquele treino até o final, você não muda para uma outra fase. Então, vai obrigar com que você faça corretamente. Por isso que vem a avaliação física que você falou que fez, que é para ter esse acompanhamento e esse visual técnico e provar para você que você está indo muito bem porque você está fazendo de forma correta. Se você não fizer, vai ser visível e você vai acabar se cobrando, entendeu? Cara, uma conversa tá boa, mas a gente vai terminar agora esse episódio, Café com AC Minutos de Saber. Deixa o contato lá da Cronos pro pessoal. Procura a gente, Cronos Fit nas redes sociais, você vai ver lá no Instagram, nossa maior rede de comunicação. Cronos Fit no Instagram, você vai encontrar lá. Pode me procurar também, que eu vou estar lá na Cronos, lá divulgando o produto. Chama a gente lá, o link de inscrição tá lá, vocês vão adorar, vão lá fazer uma aula grátis. Obrigado, Carlos. E nos procurem aqui nas redes sociais, no Instagram, café.com.ac, TikTok, café.com.ac e no Facebook, Café com AC. Então, Café com AC Minutos de Saber volta no próximo episódio para a gente conversar um pouco mais sobre musculação, toda essa trajetória da comunicação não verbal. Forte abraço e a gente volta logo.